Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o famoso ponto cruz, que é aquele ponto que geralmente a gente faz aquele xizinho, sabe? Bom, esse ponto ele é muito legal porque ele basicamente ele é usado na mão, né? Muita gente, muitas bordadeiras ou bordadores, eles fazem esse tipo de ponto na mão, usando agulha, linha, manualmente. Mas com o passar do tempo, como a tecnologia foi avançando, hoje existe o software de criação de matriz de bordado, o qual dá para você também fazer o ponto cruz no computador, usando esse software de criação de bordado. Eu vou mostrar para você um pouquinho na prática como que você faz para fazer esse tipo de ponto no Wacom. Então assim, quando você faz na mão é muito legal porque você basicamente vê o tamanho que você quer, quantas linhas que você quer que passe uma em cima da outra para o seu ponto cruz ficar mais cheio ou para ele ficar mais ralo, ficar mais grosso, enfim. Na máquina, né, no software de criação de matriz de bordado, dá para você fazer também. Então você consegue regular quantas vezes a linha vai bordar uma em cima da outra e qual o espaço entre um X e outro, qual o espaço do tamanho do ponto cruz. Né? É claro que o ponto na mão e o ponto na máquina eles vão ficar o mais parecido ou o mais próximo possível, né? Não vai ficar totalmente igual porque é um software de criação de matriz de bordado, o outro é manual, mas dá para chegar muito perto e fica muito legal também. A grande diferença também, porque as pessoas acham que para você fazer o ponto cruz no computador, no software, vai muito detalhe, você tem que fazer ponto por ponto, como se fosse na mão, e na verdade não é. Você vai redesenhar todo o seu desenho de maneira normal, como se você fosse criar uma matriz de bordado. Depois você vem e só aplica a ferramenta de ponto cruz, ele vai transformar o que você desenhou em ponto cruz e depois você vai colocando as propriedades. Como eu falei, quantas vezes você quer que essa linha borde, qual a distância entre o X, né, entre o espaço do ponto cruz, se ele vai bordar desse lado, se ele vai bordar desse lado, se quer na horizontal, na vertical, dá para você mexer em tudo isso. Então eu vou te mostrar lá no PC como que você faz isso. Vamos lá? Bom, então aqui nós temos uma matriz em ponto cruz, né? Como você pode ver, ela está aqui toda em ponto cruz, né? Todos os objetos, cada objeto aqui é um objeto de várias cores, mas ela está aqui no ponto cruz. E aqui no ponto cruz dá para você regular, como eu falei, a distância entre um bordado e outro, né? O xizinho e outro. Eu vou mexer aqui para você ver, ó. Dá para ele ficar mais fino, como eu falei, ou dá para você deixar ele mais largo, né? Dá para você espaçar ele mais, deixar ele da maneira melhor que você quiser para o seu bordado ficar. Então aqui eu vou deixar do tamanho que estava mesmo. Mas é bem legal que você consegue regular peça por peça. Você consegue regular quantos fios ele vai bordar, se você quer 2, 4 ou 6 fios, né? Entre um e outro, batendo 6 vezes o mesmo fio. Vou deixar com 2 aqui. E a direção do ponto, se você quer que ele borda de um lado ou se você quer que ele venha bordando do outro lado, qual ponto que você quer que ele fica por cima. Então esse ponto cruz, você consegue regular ele de várias maneiras, de vários tamanhos. E como eu falei, era um bordado normal, uma flor que eu tinha desenhado, né, redesenhado no Wacom, e depois eu vim aplicando o ponto cruz sobre peça por peça, e foi assim que ficou a nossa matriz. Bom, então essa é uma das maneiras que você mexe ou que você trabalha com o ponto cruz, e uma das grandes vantagens é que você realmente economiza tempo, né? Em vez de você fazer aquele trabalho manual, ponto por ponto, é só você redesenhar a sua matriz, redesenhar o seu desenho, aplica ali os pontos, ou a ferramenta ponto cruz, coloca as propriedades do ponto que for melhor para você, que você quiser no seu desenho. Eu fiz o exemplo de uma flor, mas claro que dá para você fazer em nomes, dá para você fazer em qualquer desenho que você fizer no Wacom na sua matriz de bordado. Como eu falei, você economiza tempo, você deixa a matriz do jeito que você quiser. Como que você faz esse tipo de ponto aí? Bom, esse tipo de ponto é um ponto que nós chamamos de ponto corrido de contorno. É um ponto bem legal que muitas vezes você economiza realmente muito tempo para fazer ele, né? Porque em vez de você fazer um pontinho por pontinho, tipo coração por coração, triângulo por triângulo,
você vai fazer uma reta só em ponto costura e você vai aplicar esse ponto corrido de contorno. O que eu acho bem legal nele é que você pode alterar a altura entre esse ponto, a distância entre um ponto e outro, e dá para você deixar ele mais gordo, mais ralo, mais fino, enfim, você escolhe como que você vai deixar para fazer esse ponto. É bem legal que o Wilcon ele te dá vários pontos corridos de contorno pré-moldados, vamos dizer assim. Você pode escolher entre os vários que o Wilcon te dá, e são vários mesmos, e eu vou te mostrar depois no computador alguns deles. E dá para você criar novos pontos corridos de contorno. Um exemplo que você quer criar uma estrela, você cria uma estrela, você consegue adicionar ele no Wilcon e ele fica salvo, e uma vez salvo dá para você usar ele várias vezes, como nos outros pontos corridos de contorno que o Wilcon já te dá. Então assim, é muito legal realmente, porque geralmente se trabalha muito com esses pontos corridos. Eu trabalhava muito com eles para fazer filigrane de calça jeans, de bolso, de calça jeans, de bermuda, enfim, de calça masculina, de calça feminina. Não só para isso, dá para você usar em várias coisas, mas é uma das coisas que eu usava bastante. E outras coisas também é para bordados para criança, bordados de enxovais, que às vezes você quer um bordadinho mais delicado, apenas um detalhezinho, um arabesco, uma coisinha de leve. Aí você aplica esse ponto corrido de contorno e ele sai pronto. Então você faz uma risca lá, faz o desenho que você quer e somente clica, com 1, 2 cliques você aplica o ponto corrido de contorno e depois você configura esse ponto corrido de contorno que você deixou. Então vamos lá para o computador agora e eu vou te ensinar como fazer esse ponto corrido de contorno. Vamos lá? Bom, eu deixei aqui separado alguns pontos corridos de contorno, né? Como você pode ver, deixei vários aqui. Tem esse tipo esse zigue-zague, um triângulo, coração, uma estrela, enfim. E quando você clica nesse ponto corrido de contorno, ó, você percebe que ele já abre para mim aqui os vários tipos de pontos que você pode usar. Então eu vou mudar um aqui, ó, lá onde estava o coração. É só eu clicar e realmente ele vai mudando o que eu tinha. Vou tentar pôr o coração de novo aqui para mim te explicar como que você faz para mexer nele do jeito que você quiser. Deixa eu achar ele aqui. Então tá aqui o nosso coração. E aqui do lado, ó, eu tenho um tamanho dele, que é o 6, né? Eu vou colocar aqui com 10 só para você ver como que ele vai mudar. E aqui eu vou colocar com 10 também, ó. E aqui eu vou colocar com 15. Lembrando que é tudo em milímetros. E ó, como que ele ficou. Vou arrastar ele aqui para fora. Então você consegue mudar o tamanho dele e deixar ele o espaçamento. Se você quer que borda um mais perto do outro ou não. Que seria no caso aqui, ó. Dá para você deixar ele do tamanho que você quiser. E como eu falei, é bem simples para você fazer. Então eu vou pegar aqui, ó, o próprio ponto corrido de contorno. Ou eu posso pegar o ponto corrido ou o ponto corrido triplo, mas eu já vou pegar o ponto corrido de motivo e vou clicar, ó, e vou apertar e ele já vai fazer o meu ponto automaticamente. Então feito o meu ponto do jeito que eu queria, agora eu escolho, né, o tipo de ponto que eu quero. Vou pegar esse daqui para você ver, vou pintar de uma outra cor. E aqui eu mexo nas configurações. Vou 10 também para ficar mais fácil para a gente perceber aqui. Então ele é bem legal, que você consegue escolher qualquer tipo de ponto ou, né, que o Wilcon te dá, ou como eu falei, você consegue criar outros tipos de ponto e adicionando nessa caixinha de ferramenta aqui. Então é bem legal o ponto corrido de contorno, dá para você usar em vários trabalhos. E é assim que a gente faz o ponto corrido com motivo, ok? Bom, esses pontos eles são bem massa, eu gosto muito porque, como eu falei, você economiza tempo. Quando você vai fazer, um exemplo, um brasão de casamento e tem várias bolinhas, você não precisa colocar bolinha por bolinha, só você fazer um círculo, aplicar o ponto de motivo, que ele vai colocar todas as bolinhas no lugar, depois você mexe na altura, no tamanho, como eu te expliquei. E ele fica bem legal, bem próximo daquilo que você quer e daquilo que você deseja. É claro que ali no vídeo, no computador, eu só te mostrei os pontos, como que faz.
Mas à medida que você vai aprendendo, você vai vendo o ponto, você vai vendo aonde você precisa aplicar, e aí você vai vendo qual ponto que você vai aplicar, o tamanho que você vai deixar. Então ele é bem legal, bem massa mesmo.